Ricardo, a gente estava falando no primeiro programa sobre a religião de Jesus, né? Certo. Eu até perguntei para você, a gente quando parte para um programa desse, cria também atrito com outras pessoas que têm uma forma de pensar diferente da gente, vamos dizer assim. E eu perguntei de você se Jesus era um ser religioso, né? Só para a gente esclarecer essa questão, Jesus, ele tinha alguma religião? Não nesse sentido institucional. Tá? Se Jesus era um ser religioso, sim, muito religioso. Ele era devoto, era um cara religioso, estudava as tradições e conseguia, lá na tradição, realmente ensinar os próprios rabinos na sua tradição. Obviamente, trazendo ali conceitos mais elevados da tradição judaica e ensinar através desses conceitos que ele pegava do próprio povo judeu. Se Jesus tinha uma religião, é importante a gente conversar a respeito disso. Veio primeiro o conceito do cristianismo, né? O Pentecostes de Pedro trouxe ali um conceito, involuntariamente Pedro trouxe um conceito ali do Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado, né? Que foi depois disseminado aí pelo apóstolo Paulo, né? E toda a experiência de Paulo com o Cristo. Então apareceu no decorrer de todo esse tempo, desses 2000 anos aqui, com Pedro e o apóstolo Paulo, essa experiência pessoal de Paulo e Pedro, obviamente, com a visão que as pessoas tinham de Jesus. Então, ele teve a visão, Paulo, e o Cristo crucificado e glorificado. E essa experiência dele, ele transmitiu seus escritos e propagou no mundo, né? Criando a questão da igreja cristã, né? Então, por assim dizer, Jesus humano foi visto ali por Pedro, pelos outros evangelistas, foi separado o Jesus humano, que nem o irmão Magela havia falado, Jesus humano e Jesus divino, né? Uns escritos traziam o conceito do Jesus humano, com o heroísmo do Jesus humano, e outros escreveram a respeito do Jesus divino, cometendo assim, de uma maneira involuntária, um erro de não unificar os dois, o Jesus humano e o Jesus divino, né? Transformaram no Cristo glorificado uma religião sobre Jesus e transformaram, não uma religião que seria melhor, transformar sobre a religião de Jesus, do que ele viveu, né? De verdade, não por fatos mitológicos, tais como alguns teólogos criam, inclusive as próprias experiências pessoais dos apóstolos, né? Que depois transfiguraram aí algumas crenças que não condiziam com a realidade, né? Então, a questão da religião de Jesus Cristo, com a sua experiência, com a sua devoção pessoal, ele proclamou na sua essência a religião da experiência pessoal de fé em Deus, fé no Pai dele. E ele viveu essa religião. Ele não pregava, ele não colocava fardos pesados nos jarmilhos, nos irmãos. Ele viveu aquilo e, através dessa vivência dele, de experiência pessoal, da sua fé para com o Pai Criador, ele incentiva todos nós a viver a nossa experiência pessoal com o nosso Pai Criador, ajustador do pensamento, até chegar na perfeição, como o irmão Alan falou. Então, a religião do Cristo, ela é sintetizada no conceito de uma experiência pessoal, né? Então, a instituição, Jesus teve uma instituição. Não houve uma instituição que Cristo pregou e nem quando ele estava encarnado ele não professou, não, essa religião aqui, eu faço parte dessa religião institucional, né? Então, há uma separação e há uma briga teológica aí por anos a respeito desse tema, né? Uma coisa interessante a se falar sobre a questão dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Muitas vezes, algumas falas de Jesus Cristo aparentemente duras, né? Por exemplo, ali no último sermão do templo, tem algumas falas duras de Jesus ali, doutrinando os sacerdotes da época, os eclesiásticos da época, as autoridades eclesiásticas da época. Só que aquela maneira de Jesus falar era uma confissão dele para ele, né? De ensinar, não faça isso. Mas não é dando uma carga pesada para a pessoa, é ele falando aquilo como uma confissão de fé pessoal no Pai do Paraíso, de fé pessoal no Deus, para a gente fazer a vontade do Pai. Então, a religião de Jesus é a crença que o Cristo veio trazer, o conceito que o Cristo veio trazer de que há um Pai amoroso e, por consequência disso, todos nós somos filhos de Deus. Então, há o mandamento, há os 2 mandamentos, né? Que até na Bíblia fala com exatidão, né? Ama primeiro a Deus, né?
primeiro sobre todas as coisas a Deus e uns aos outros, né? E Jesus depois trouxe um conceito mais elevado: amai-vos uns aos outros como Ele, o Cristo, amou, né? Então, fazendo isso, dá para fazer uma religião, por assim dizer, da irmandade dos homens, né? Do amor pleno, baseado na beleza, na bondade e na verdade, que sintetiza tudo dentro do amor a Deus e do amor aos irmãos. Nesse aspecto que ele está falando, a gente pode ver os 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos mostram mais o Jesus homem. O 4º evangelho, foi o derradeiro evangelho, João evangelista já tinha percebido que a coisa que tinha sido mostrada da vida de Jesus era mais um Jesus homem. Se você for ler os 4 evangelhos, você vai ver que lá é mostrado Jesus Deus. Sim, sim. O Filho do Homem é tirado no livro de Enoque. Pegou, leu essa parte. Para falar a verdade, quando Jesus ele sai pelo mundo estudando as religiões, ele vai vendo as verdades de todas as religiões e vai lá costurando também o seu discurso, o seu texto, né? Tirando a verdade. Assim, na minha opinião, todas as religiões talvez não tenham a verdade absoluta, mas tem verdades em cada religião, né? E aquilo que era essencial, ele ia tirando. É importante isso daí, irmão Jamilson, porque é o seguinte: existe lá, você tem ali a filosofia grega, né? Homem conhece a si próprio e conhecerá o universo e os deuses, né? Está falando ali no plural, ou seja, politeísmo. Só que o politeísmo, se a gente é uma tentativa humana, nossa, talvez, de buscar o monoteísmo. Como? Puxando cada valor elevado de cada religião, de cada uma delas. Então, tem várias religiões, a gente busca de cada uma delas os valores mais elevados para transformar em uma só. Mas isso no decorrer de muitos e muitos anos.